Então, às vezes as pessoas me perguntam muito isso, né? Poxa, mas qual a causa da depressão? A depressão, ela tem uma causa genética, né? Existe uma predisposição genética. E muitas vezes as pessoas me perguntam isso porque elas começam a ver pessoas que tiveram histórias de vida, traumas terríveis e de repente não ficaram deprimidas, conseguiram superar, e outras que de repente com tão pouco, né? Porque cada um sabe o que é pouco, o que é muito. A minha dor sempre vai ser a maior dor do mundo, enfim. Mas comparativamente, como o ser humano adora comparar, as pessoas veem, poxa, mas aquela pessoa tem um sofrimento, uma vida terrível, horrorosa. Falta tudo para ela, falta saúde, e a pessoa não tem depressão. E de repente aquela pessoa, poxa, eu tenho dinheiro, eu sou rica, eu tenho posses, eu tenho várias coisas na minha vida, eu tenho saúde e eu me sinto uma porcaria, eu me sinto cocô do cavalo do bandido, não é possível. Isso tem alguma origem genética? Sabe por que vocês acabam pensando isso? Por conta da resiliência. Na verdade, eu já expliquei melhor no outro vídeo aqui do canal sobre resiliência, dá uma olhadinha. Que é a capacidade das pessoas pegarem uma coisa negativa que aconteceu, pegar uma vivência difícil e transmutar isso, né? E de repente passar por essa experiência sem se deprimir, que aí cada um vai ter o seu quanto de resiliência. Então, quando você vê uma pessoa que passa por uma coisa muito horrorosa, por um trauma muito grande, de repente não tem a depressão, é porque é dela, entendeu? Ela consegue recursos internos que fazem com que ela consiga superar tudo isso. Não tem como a gente virar e falar assim, sabe, não é 2 mais 2 é igual a 4. Não, porque a gente não sabe o que essa pessoa tem de bagagem. Lembrando que nós somos espíritos com uma vivência material. O que você já teve lá atrás? O que você já conseguiu resolver e transmutar de sentimentos negativos? De repente faz com que agora, nessa vida, quando você sofre alguma dificuldade, você não surta, você não deprime, você consegue simplesmente passar por isso sem que isso te derrube, né? Então, tem muito a ver com resiliência e não com parte genética. Do ponto de vista, agora quem falou isso foi a Juliana espiritualista. Agora eu vou falar a Juliana como enfermeira psiquiátrica. Até onde eu sei, do ponto de vista biológico, atualmente não existe nenhum gene envolvido diretamente com a depressão. Então, assim, por exemplo, vou dar o exemplo da síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? É a trissomia do 21. Então, você tem 3 alelos do cromossomo 21. Em vez de você ter só um da mãe e um do pai, você tem o 2 da mãe e o 2 do pai com o outro, né? Então, você tem 3 que dá aquela característica. E só acontece isso com o cromossomo 21, certo? No caso da depressão, não encontraram ainda um gene ou um traço genético que fale com que, se você tiver esse gene ativado, você vai ter depressão. Como existem alguns casos também de câncer, né? Câncer de mama, câncer de ovário, que já foi comprovado que se a mulher tem aquele gene ativado, ela tem uma chance de, sei lá, quase 100% de ter a doença. No caso da depressão, não existe isso. O que existe? Estudos estatísticos. Então, pela estatística, se eu tenho um pai ou uma mãe, né, parentes de primeiro grau, que tenha depressão, biologicamente eu sou suscetível de 2 a 3 vezes mais do que a população geral de ter a depressão. Só que o que isso diz? Isso diz que tem muito a ver com o seu ambiente, entendeu? Com o histórico familiar e não com a biologia. Se eu vejo a minha mãe, se eu vejo o meu pai, que são pessoas significativas, que são referências dentro da minha vida, lidando com os problemas, com as dificuldades da vida, de uma maneira depressiva, de uma maneira de que pare o mundo que eu quero descer, eu não aceito essa vida, não aceito essa história, eu queria que fosse diferente e tal. Não que pura e simplesmente pensar assim vai ter depressão, não é isso. Mas a pessoa está vendo que
o pai e a mãe, eles não têm uma resiliência de conseguir superar tudo aquilo, não. Né? De alguma maneira isso afeta os neurotransmissores deles, faz com que tenha menos serotonina disponível e faz com que a pessoa dá aquela baixa e se instala a doença. É comportamento aprendido. A gente é muito a média das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se de repente eu fico vendo esse exemplo dentro da minha casa, é muito mais fácil eu reproduzir isso. Principalmente se eu não tiver um autoconhecimento, se eu não conseguir separar, me desidentificar, né, do meu pai e da minha mãe, provavelmente eu também vou lidar com o mundo dessa forma, né, com esse olhar depressivo, vendo que... Porque é aquela coisa que eu sempre falo. Até hoje ninguém conseguiu estabelecer o que vem primeiro. Se é a pessoa que tem um humor deprimido que faz com que baixe os neurotransmissores, ou se pura e simplesmente os neurotransmissores baixos que vão, por algum motivo, esse neurotransmissor ficar baixo e aí você vai ter a depressão. Ninguém estabeleceu ainda o que chegou primeiro, né? Então, e como você não tem essa base genética comprovada de que um gene, determinado gene, vai ativar a depressão, para mim fala muito mais em favor de comportamento aprendido, de histórico familiar e do quanto você acaba ficando identificado com a sua mãe, com seu pai, para fazer com que você também acaba tendo a depressão. Então, sim, tem uma base genética, mas nesse sentido, estatístico. Se o seu pai ou sua mãe teve depressão, você tem de 2 a 3 vezes mais chances de terem a depressão, mas é só isso, entendeu? Você sempre pode mudar o seu destino. A qualquer momento você pode procurar ajuda, sempre, aliás, deve. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Então é isso. Sim, tem uma... Então é isso. Sim, existe uma hereditariedade na depressão. Se você tem um pai ou uma mãe que teve depressão, você tem de 2 a 3 vezes mais chances de ter a depressão, mas é de acordo com a base estatística e não uma base genética. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.